Você já se perguntou como é que o site Skidez surgiu? Qual que é a história dele? O que aconteceu? Por que eu montei o Skidez? Quais são os meus objetivos? Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre as nossas origens. Então, vamos lá. Quando eu criei o site, já tinha interesse no idioma japonês e eu queria aprender o japonês. E eu pesquisava, naquela época tinha um site brasileiro lá, que eu nem lembro o nome, como aprender japonês, alguma coisa assim. E lá tinha alguns artigos bem básicos mesmo, no vocabulário. E eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma expertise nessa questão de pesquisa online, de encontrar material, de estudar, essas coisas assim, de videoaula, esses trem. Eu não tinha experiência nenhuma. Apesar de eu passar minha infância inteira no computador, eu trabalhava com RPG Maker, jogava, fazia um monte de coisa, eu ainda não tinha essa experiência. Então, o que eu fiz? Eu sempre quis criar um site e ganhar dinheiro pela internet. Eu já tinha criado outros sites antes. Eu tinha criado o Baxter, mas naquela época eu fazia site em HTML, eu nem sabia da existência do WordPress, do PHP e das vantagens que isso pode trazer. Era um site em HTML básico, colocava umas coisas aleatórias, não entendia absolutamente nada de ranquear no Google, de SEO, não sabia nada disso. Aí depois eu fiz o Kaneko também, no mesmo esquema, HTML e tal, que eu uso esse domínio até hoje, eu pago ele todo ano, eu uso meus e-mails principais nele. E depois eu quis criar um site focado em aprender japonês. Então eu criei um site, eu não lembro como era o nome dele, qual era o nome dele no passado, mas ele era no blog. E eu criei focado nisso, em aprender japonês. Então eu comecei a escrever e tal. Aí finalmente eu resolvi migrar para o WordPress. Fiz o site em WordPress e comprei o domínio skdes.com. Skdes. E se eu não me engano, naquela época eu escolhi esse nome, se eu não me engano, por causa de um anime. E naquele anime, eu acho que o anime é Aoharu Rider, né? Aoharu Rider, alguma coisa assim. É um anime de romance, um shoujo. E lá tem uma música chamada Sekai wa Koi ni Koichiteiru. Você está caindo no amor, alguma coisa assim. O mundo está caindo no amor. Eu gostava muito daquela música na época, eu cantava ela no karaokê e tudo mais. Eu sabia ler o hiragana, se eu não me engano, já. E aí quando eu criei o site eu escolhi Skidez só por causa de uma... Só tem essa palavra uma vez na música, mas ela é falada com uma tonalidade assim meio romântica, sedutora, sei lá, que eu acabei escolhendo essa palavra pro nome do site. Que também é uma palavra com significado muito bom, significa que eu gosto. Então, como eu gosto da cultura japonesa, como eu gosto do idioma japonês, então eu acabei escolhendo essa palavra. Então foi uma palavra que eu gostei bastante. Só que na hora de comprar o domínio, eu queria comprar Sukidesu mesmo, Sukidesu, escrito normal. Mas não estava disponível para compra. Alguém já tinha esse domínio e ele era um domínio muito caro. E hoje nem compensa eu mudar o domínio, porque eu vou perder toda a autoridade que eu tenho no Google. Então esse domínio já está há mais de 8 anos. É um domínio poderoso, tudo que eu escrevo ranqueia, então eu não posso trocar de domínio. Então vai continuar sendo esse para sempre. Então, o que eu peguei? Eu peguei o Ski e abreviei só para SK e DES. Ski já é falado de uma maneira meio que abreviada as palavras, então eu não vi nenhum problema em colocar assim. Aí o DES, mantive o DES mesmo. Então ficou skdes.com, skdes.com. E aí eu comecei a publicar, escrever muitos artigos. E o site, ele era um site pequeno, não tinha nenhum sucesso e tal. Aí, de repente, ele começou a ranquear no Google. E eu acho que por causa do Facebook, o alcance do Facebook era alto na época. Eu publiquei um artigo num grupo lá e ele foi parar na página Brasileiros do Japão. Um artigo que fala sobre as mentiras que as pessoas falam do Japão. E esse artigo viralizou e teve milhares de compartilhamentos, comentários. Eu fiquei louquinho. E eu acho que isso ajudou bastante a impulsionar o site no Google, o site nas redes sociais. E aí eu comecei a trabalhar, escrever artigos de japonês, que era uma coisa que eu tinha interesse em aprender. O objetivo de eu fazer o site era exatamente esse, eu estudar japonês, porque eu queria ganhar dinheiro com uma coisa, mas eu também queria aprender o idioma. Então eu comecei a escrever e estudar. Eu tinha problemas para estudar, porque eu era um procrastinador. Eu não conseguia, por exemplo, pegar um aplicativo e estudar todo dia lá. Eu não conseguia fazer isso. Então, tendo um site com a obrigação de escrever para os leitores, então eu tinha a obrigação de estudar. Então foi por isso que eu comecei a estudar japonês escrevendo para o site. Então nesse meio tempo escrevendo eu aprendi muita coisa. No começo do site eu não sabia nem português direito, escrevia tudo errado. Escrevia mais ao invés de mais, fazia um monte de erro de português. E com o tempo eu fui corrigindo usando regex. Ainda deve ter muitos erros ortográficos, erros de concordância e acentuação aí em alguns artigos antigos.
Uma vez ou outra, quando eu dou uma revisão, eu corrijo esses erros. E eu sempre empenhei em escrever mais artigo e mais artigo. E eu sempre quis escrever artigos melhores do que a concorrência. Então, sempre foquei nisso. Escrever artigos melhores. Então, eu comecei a escrever e foi basicamente assim. E nesse meio tempo, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a usar o Anki, eu aprendi a usar o Dishou, eu aprendi a usar várias ferramentas online, vários sites japoneses, sites em inglês que ensinam, que têm resposta às minhas perguntas, às dúvidas. E eu comecei a me imergir nisso, aprender muitas coisas graças ao site. É claro que, paralelo a isso, eu também estudava japonês de forma tradicional. Eu tive acesso até mesmo ao programa japonês online do Luiz Rafael, que era um grande parceiro, mas infelizmente ele se distanciou. O foco dele hoje é outro também, né? Ele tem a equipe que cuida do japonês, mas ele tem outros focos também e a gente perdeu um pouco o contato. Mas eu conheci o Luiz Rafael, conheci a equipe dele, pessoas muito boas, e aprendi muita coisa com eles, tanto na questão de marketing também como na questão do japonês. Então, realmente eu aprendi muita coisa com o Luiz Rafael, e é um grande parceiro. Eu entrei em contato com outras pessoas também, aprendi várias coisas, contato com vários japoneses, mas o ponto mais chave mesmo, onde eu desenvolvi meu japonês, foi quando eu fiquei no Japão. Eu fiquei no Japão um período de 3 meses, 2 vezes que eu fui, e lá eu desenvolvi o japonês, porque no Brasil, quando você está aqui, você pode estudar, pode saber frase, pode saber ler o hiragana, pode saber ler kanji, mas se você não está dialogando com ninguém, sente que não consegue falar o japonês. Mas quando você está no Japão e você precisa usar o japonês, você acaba falando coisas que você nem sabia que conseguia falar. É basicamente isso. Então, no Japão, eu comunicava com os japoneses de uma forma que eu não imaginava que eu era capaz. É muita coisa que aconteceu. Eu fui parar em Onsen, fui parar em Hokkaido, fui parar em Hiroshima, fui parar na Ilha dos Coelhos. Eu andei em tanto lugar, o japonês limitado que eu sabia na época. Em 2016 mesmo, não tinha nem 3 anos que eu estudava direito, sem saber nada de inglês, porque eu não sei inglês. Hoje eu sei um pouco, porque grande parte das minhas fontes de pesquisa do idioma japonês é do inglês. Então, eu aprendi bastante por causa disso. Mas o que mais me ajudou mesmo foi escrever para o site e também foi consumir material na língua nativa, né? Porque eu estudava. Apesar de eu não conseguir ter uma frequência com o Anki, que é uma das melhores ferramentas para ajudar você a memorizar, eu, tentando usar ao dia a dia o japonês, eu acabei aprendendo melhor. Então aí veio essa ideia, quando eu sempre quis criar um produto para os Sukidesu para não ter que depender de ser um afiliado de ninguém, para poder ter uma monetização melhor do meu projeto e também poder investir em mais conteúdo para as pessoas, porque eu nunca tive condições de, por exemplo, pagar vários redatores para escrever todo dia para os Sukidesu, para criar novos projetos, desenvolver ferramentas para estudar japonês, criar material para o YouTube, agora que eu estou entrando no YouTube. Que eu entrei no YouTube, então é uma coisa muito difícil. Eu faço muita coisa, eu trabalho muito. As pessoas acham que trabalhar na internet é uma coisa fácil, mas eu trabalho tanto que até o japonês cai um pouco de lado. Foi por isso que eu fiquei mais dedicado ainda em fazer o Japonês Club, mas até mesmo no Japonês Club, a maioria das coisas não estão na minha mão, estão na mão da equipe, estão na mão de outros professores, porque eu tenho que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu gravo as aulas aqui, didática, falando um pouco sobre aprender, sobre estudar, algumas coisas básicas, mas grande parte das aulas aqui vocês vão ver que está na mão do Tarek, né, que é o sensei, que ele estudou num período muito mais rápido que o meu, aprendeu e passou de mim. Hoje ele já sabe quase o N2. Se alguém perguntar para mim, qual nível você está no japonês? Eu não sei responder. Por quê? Porque eu aprendi o básico do N5, tudo que eu vejo do N5 eu sou capaz de entender. E o N4 também, em grande parte. Mas tem coisa do N4 que eu não sei, e tem coisa do N3 que eu sei, tem coisa do N2 que eu sei, tem kanji do N1 que eu sei. Mas eu nunca estudei na ordem, eu estudei na ordem da minha necessidade, do que eu aprendia. Por exemplo, Então é mais ou menos isso. Se alguém perguntar meu nível, eu diria que eu tô entre o N4 e o N3, alguma coisa assim, o N3 talvez. Mas eu misturo tudo, eu não estudo seguindo uma ordem. Era para mim estar mais avançado? Sim. Se eu não fosse tão ocupado cuidando do site, cuidando dos projetos, cuidando da casa, eu tenho várias obrigações também, secular, da minha família também, então eu não tenho tanto tempo de estudar japonês como eu queria. Também tenho outros hobbies, também gosto de jogos, queria tocar instrumento, tocar teclado, eu não tenho tempo para tocar um piano, que é o que eu queria fazer. Tenho projetos também envolvendo isso, tenho que estudar muito nessa questão.
E eu nunca fui de seguir roteiros, de seguir livros, de seguir teorias. Inclusive na questão de aprender a tocar piano, teclado, eu nunca aprendi partitura. Eu aprendi a tocar de ouvido, com as duas mãos, tudinho, certinho, músicas complexas, mas apenas usando sintésia. Eu nunca aprendi a tocar lendo partitura, estudando a partitura. Então, eu nunca tive paciência. Uma vez eu fui tentar fazer aula de piano num lugar, a mulher viu que eu tocava fora do tempo, da maneira que eu quisesse, arpejando do jeito que eu quisesse lá, e ela falava, não, você não vai conseguir aprender partitura, porque partitura tem que seguir aqueles que tem tudo à risca, certinho. Eu não, eu sigo minha intuição, eu tenho uma boa intuição de ritmo da música, eu posso acelerar, diminuir, fazer o que eu quiser com a música. Eu não gosto de ficar limitado a essa questão de tempo, de partitura. É bom você conseguir tocar sem olhar para nada, eu gosto disso também. Mas sim, eu ainda quero aprender partitura, eu já aprendi a questão dos acordes, que é uma coisa que eu demorei muito para aprender. Mas basicamente é isso, eu não gosto de estudar seguindo os métodos padrões, os métodos tradicionais. Então, as videoaulas que eu vou postar aqui no Japonês Club, geralmente é sobre algo alternativo, uma forma alternativa de eu estudar, alguma coisa assim. Já o Tarek, ele vai mais para o lado tradicional, usando os métodos de autodidata, que tem uma performance melhor do que as formas tradicionais de estudar japonês. Então, ele vai estudar com frases, vai incentivar alguns métodos de memorização específico e coisas assim. Mas é por isso que eu não montei o Japonês Club sozinho, porque eu não me acho digno de ensinar japonês, porque eu não sou uma pessoa que está no N1, N2, uma pessoa totalmente fluente. Eu não me acho digno. É claro que eu sei muito bem que nesse mercado online, a maioria das pessoas que ensinam, elas não estão formadas naquela área. E o conhecimento básico, que é básico para mim, para quem não sabe, é muita coisa. Mas eu ainda não me acho digno, foi por isso que eu contratei uma equipe, contratei o Tarek e vou contratando mais e mais professores de japonês nativo. Eu quero que o Japonês Club seja a melhor plataforma de estudar japonês, assim como eu fiz o Sukiresu. Então foi basicamente assim que surgiu o Sukiresu, com a ideia de eu aprender japonês e também ganhar dinheiro na internet. E também porque eu sou fã de animes, cultura japonesa, essas coisas assim. Então o Sukiresu surgiu dessa forma, com essa história que eu falei em 2014, quando eu resolvi criar um site para aprender japonês e também ensinar e ganhar dinheiro pela internet. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde eu falo um pouco mais sobre as origens do Sukiresu. Se você gostou, compartilhe, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.